Fala pessoal, chegando para mais uma aula. Hoje a gente vai falar sobre uma temática bacana, que é a tríade do tempo para o cervejeiro, que é um assunto muito importante na hora de nós fazermos as nossas braçagens. Para quem não me conhece, meu nome é Jailson Almeida, eu sou sommelier de cerveja e a gente também aborda nesse canal aspectos comportamentais, porque é um ser humano que vai conduzir todo o processo cervejeiro. E hoje a gente vai falar sobre uma temática muito importante. Por quê? Porque quando a gente fala em uma braçagem, né, em um processo de fazer cerveja, tanto a parte quente quanto a parte frio, um aspecto fundamental que a gente tem que levar em consideração é a questão do tempo. Por quê? Uma braçagem dura em média 4, 5 horas, tá? Isso eu estou falando na parte quente, né? Que você vai precisar ter uma atenção maior, porque vai exigir muito do seu esforço físico, tá? Então, essa questão do tempo versus a nossa energia que a gente vai depositar naquele processo, é muito importante a gente desmiuçar isso aqui. E sobre essa temática, tem um livro muito bacana também que fala sobre isso, que é de Christian Barbosa, que ele fala sobre a tríade do tempo. Mas eu vou falar para vocês aqui como é que eu fiz essa adaptação e mostrar ela dentro do nosso universo cervejeiro, dentro do nosso universo quando a gente for fazer nossa cerveja, tá? Então, vê, quando a gente fala em produção de cerveja, lembra que antes eu já falei para vocês como é que eu faço um planejamento, como é que eu faço meu checklist, né? Por quê? Porque eu primeiro coloco isso tudo em um papel. Você vai perguntar, Jair, isso é besteira, né? Isso é besteira. Eita, deixa eu até mostrar para vocês. O livro tá aqui, ó. O livro tá aqui. Livro muito bacana de Christian Barbosa, Tríade do Tempo. É muito bacana. E voltando lá ao assunto, né? Esqueci. Sim. Quando vocês viram, aqui a gente faz sem corte, tá? Quando você vê meus processos de braçagem, por exemplo, tem lá, eu faço um checklist. O que eu vou fazer primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. Os passos, eu faço todos os passos da braçagem. Por que isso? Porque se eu deixar tudo na cabeça, pode ser que eu esqueça um mínimo detalhe. E eu esquecer este mínimo detalhe pode ser que comprometa meu processo. E como uma braçagem exige muito do nosso esforço físico, né? Inclusive de concentração, pode ser que essas partes que passam despercebidos, né? Por cansaço, por estresse um pouquinho, quando a gente não faz o processo bem planejado, possa ser que esse mínimo detalhe comprometa o resultado final da sua cerveja. Muitos podem falar que é até besteira, massa, eu até compreendo, né? Eu até aceito, mas para mim, né, no meu mundo faz todo sentido. Se para o seu mundo não faz sentido, tudo bacana, mas para o meu mundo faz sentido. E assim, veja, assim eu saio de uma abraçagem muito bacana, eu termino minha abraçagem muito bacana, né, sem muito cansaço físico, sem muito estresse. E isso é muito importante para mim. Então, na verdade, o que eu estou trazendo para vocês é o que eu
tive e tenho resultados a partir destas novas estratégias, tá? Então, vê, como é que se divide o nosso tempo, né? De acordo com essas ferramentas de tríade do tempo. A gente divide em 3 aspectos. E esses 3 aspectos funcionam, se comunicam entre si, tá? Então, a gente tem as coisas importantes, né, para fazer. A gente tem as coisas urgentes, né, urgentes para fazer, e as coisas circunstanciais, né? A gente tem essa tríade aqui que a gente coloca na abraçagem. Vamos ver. Primeiro de tudo, as coisas importantes. O que são as coisas importantes que a gente vai fazer numa abraçagem? São as ações que a gente tem que pontuar, que tem que executar, né, na hora certa, no momento certo, da forma certa, né, no tempo certo, que elas vão nos render muito resultado. Então, veja, as atitudes importantes é aquilo que a gente vai fazer e que vai nos gerar grandes resultados. Então, isso é o nosso campo da importância, né? Então, vê que coisa bacana. As coisas urgentes, né? É aquilo que acontece para ontem, né? Para ontem. A gente sempre lembra dessas coisas. Se o que eu for fazer para ontem, a gente tem que entender que o atrasado é você, né? Então você é o responsável pelo processo. Então vê uma coisa muito importante. Como já isso, um exemplo na abraçagem, tá? Eu tô lá aquecendo a minha água de mostura, tá? A água chegou na temperatura certa para eu poder arriar o malte, né? Jogar o malte dentro dessa água e começar a fazer a contagem do tempo de braçagem, tá? E eu percebo que eu não moí meu malte, né? Então veja, para eu arriar o malte, eu preciso, né, tá com ele moído antes disso acontecer, porque um passo vai alimentar o outro. Então, se eu tô com minha água quente, pronto para arriar o malte e não tô com ele moído, isso vai se tornar uma questão urgente. Eu vou ter que moer o malte para poder arriar, né? Para poder fazer a minha mostura. Então, se tornou uma questão urgente. Querendo ou não, quando você diz, poxa, o malte não está moído. Então, isso já se torna um consumidor de energia seu, né? Um consumidor de energia. Por quê? Porque se você está com um processo de planejamento que ele tem começo, meio e fim e esquece esses detalhes, então sua atividade cerebral vai consumir muito mais energia, porque você vai ter que fazer o que era para ter sido organizado na parte importante, beleza? Outro exemplo que a gente pode trazer muito na questão urgente é a gente pensar em um super-herói, né? A gente pensar no super-herói. Quando um super-herói é chamado para a ação, esse super-herói é chamado de forma urgente, ou seja, tá pegando fogo e a gente tem que chamar o bombeiro para apagar esse fogo. Então, essa a questão do campo da urgência, né? O campo circunstancial é aquele que a pessoa sabe que é importante, que vai
se tornar urgente e que a gente fica procrastinando, vou fazer depois, que eu tenho um tempo, que não chegou a hora para fazer, que deixa eu fazer essa atividade aqui agora que está me dando mais prazer momentâneo, e que com o tempo ela não é mais importante e se torna urgente. Então aqui a gente pode dar um exemplo do Homer Simpson, né? A gente pode dar esse exemplo do Homer Simpson, né? E por quê? Porque prefere estar ali tomando sua cervejinha e tem atividades importantes que vai dar outros resultados, depois elas se tornam urgentes, né? E que vai me dar muita ansiedade e muito estresse. Então, as questões circunstanciais, a gente pode trazer esse exemplo para você, tá? E aqui, uma coisa importante, Jailson, qual seria o padrão bacana para gente ter essa gestão do tempo, né, da abraçagem de forma mais eficiente? Então aqui a gente trata como 70% para a gente focar nas coisas importantes, né? Nas coisas circunstanciais, 20% do seu tempo, e 10% nas coisas, 70% nas coisas importantes, 20% nas coisas urgentes e 10% nas coisas circunstanciais. Como que seria isso? Debruce 70% do seu tempo para fazer as coisas que realmente vão trazer muito resultados para a sua abraçagem, inclusive para você gastar menos energia na hora do processo, porque seu foco vai estar muito ativo. Primeiro que a gente tem que controlar o processo, tá? Então a gente tem que respeitar a questão de tempo e temperatura, que eu já mostrei para vocês como era numa abraçagem, tá? As questões urgentes é o que pode acontecer de última hora, tipo, um equipamento quebrou, né? A gente tem que fazer algum conserto, o gás acabou e a gente tem que fazer uma troca do botijão, tem ali um reserva e assim sucessivamente. Isso urgente e que vai estar dentro de uma margem de controle bacana. E circunstancial, você reserva um pouco do seu tempo justamente para algo que pode ser que existe, os famosos e se acontecer, eu faço o quê? Mas espera acontecer para depois tomar a decisão. Isso é bacana, porque se a gente tem mais ou menos 5 horas em uma abraçagem, então a gente pode, né, dividir esse tempo nas 5 horas. É isso aqui, questão do planejamento e execução. Outra coisa muito importante que a gente tem que falar na questão da organização do tempo é o seguinte, porque a gente tem um limite, né? Um limite, vamos dizer assim, de foco, né? Então, se a gente está na questão, vamos dizer que aqui é o nosso ponto zero de início, vai chegar um tempo, né, na abraçagem que, se a gente não organizar, ou por estresse, ou por cansaço físico, a gente pode chegar num ponto que a gente chama de exaustão, ponto de cansaço, sabe? Por quê? Porque vamos supor que o nosso foco está aqui, tá? Deixar a cerveja pronta e a gente começa do ponto zero, e aqui é o nosso foco final. Vamos botar aqui ponto zero, e o nosso foco final é a cerveja pronta, beleza? Então, ó, vê que bacana. Então, se a gente tem esse foco, e aqui a gente pode botar ponto A e ponto
B, né? A gente vai sair de um ponto e vai para outro. Se a gente não tiver essa questão do nosso foco bem definido, das nossas estratégias bem definidas, se tiver tudo na cabeça e a gente não tiver isso muito bem definido, a gente só dizer que quer sair de um canto para ir para outro sem um passo a passo, sem um planejamento bem definido, o que é que pode acontecer? O que pode acontecer é a gente sair, né? Sair desse processo. Ir bem porque todo movimento de ação, normalmente a gente se sai bem. A questão é a continuidade, né? A questão é a continuidade para chegar até o ponto B, né? Até o nosso ponto de foco. E às vezes, muitas das vezes, a gente perde esse foco. E o que acontece é que no meio do caminho a gente entre num ponto de exaustão. E quando a gente entra num ponto de exaustão, é a gente dizer, poxa, velho, tô morto, vou deixar isso pra lá, isso não é pra mim. E vem todas aquelas crenças, né? Não sei pra que eu inventei isso é muito chato. Poxa, você chama até um palavrão, né? Que a gente, puta que pariu, pra que eu comecei a fazer essa merda toda, né? E a gente chega, isso a gente chama de ponto de exaustão, né? Ponto de muito cansaço, de ultra cansaço. E o normal é a gente declinar e normalmente parar muito abaixo do que a gente começou. Então, você organizar seu tempo, você organizar seu foco, você organizar o seu passo a passo para fazer o seu planejamento, a sua abraçagem, isso evita esse ponto de exaustão, tá? Esse ponto de exaustão, porque uma questão que a gente deixa de fazer as coisas que tem para fazer que é importante é a exaustão. E tá tudo bem isso, mas a gente precisa fazer uma estratégia para que isso não aconteça, tá? Eu vou soltar o vídeo para vocês depois, como a gente pode fazer, incluir o princípio de Pareto dentro da nossa braçagem, tá? Então, hoje a gente falou de uma temática muito importante, que é a questão do tempo. A gente falou da tríade do tempo, de coisas importantes, urgentes, circunstanciais, ponto de exaustão, foco, sair do ponto A para o ponto B, e que inclusive você pode levar isso para a sua vida também, né? Quais foram os pontos da sua vida que você não chegou num ponto de exaustão e acabou desistindo, onde você quase chegou lá? Então essa é uma boa reflexão. A gente não faz só cerveja por fazer cerveja. Nosso processo cervejeiro a gente leva para a vida também, porque aqui é o único canal cervejeiro que a gente também fala sobre comportamento humano, porque é um ser humano que vai conduzir todo o processo, beleza? Fazer cerveja em casa é justamente isso, é nos redescobrir também. Grande abraço. Se você gostou do vídeo, dá um like aqui, compartilha, comenta e outra coisa, se inscreve no nosso canal, que a gente vai falar só sobre conteúdos relevantes para você, sua breja e sua vida. Valeu, grande abraço, até o próximo vídeo.